no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Quem abriu, diga amém. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala de um homem chamado João, o Batista. João o Batista, porque ele era um homem que batizava nas águas. E olhamos para um texto, capítulo 3, versículo 1 e seguintes do livro de Mateus, e vimos que este homem, este grande homem de Deus, o grande precursor do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciado pelo profeta Isaías 700 anos antes do nascimento de Jesus, antes do nascimento do Altíssimo, daquele que era o Verbo que se fez carne. E 700 anos vimos o profeta Isaías, o profeta messiânico, porque chamo-lhe o profeta messiânico porque grande parte das suas profecias falam muito sobre o nosso Senhor Jesus, o Cristo. E vimos que este homem, ele fala também de um homem que era o precursor de Jesus, aquele que iria anteceder a Jesus, aquele que iria preparar, segundo Deus, os caminhos para Jesus. E no versículo 40 do Isaías, capítulo 40 do livro de Isaías, profeta maior, vimos que ele fala do próprio João Batista. João Batista é como que uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. É como que uma ponte entre a lei criada por Moisés, dada por Deus a Moisés. É como que essa ponte que vai fazer a interlocução de um Antigo Testamento para o Novo, da lei para a graça, sobre graça dada pelo próprio Jesus. E este grande homem de Deus, ao qual nos é falado do seu nascimento no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 57, ao qual nos fala do nascimento de João Batista, antecedendo ao nascimento de Jesus Cristo, cerca de 6 meses antes. Para quem não sabe, ele era filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus Cristo, como homem. E este grande homem de Deus, ele como sendo o interlocutor de Jesus, anunciado pelo profeta, dado a ordem pelo próprio Deus. Este homem agora descrito no capítulo de Lucas, versículo 1 e 57, o nascimento, vai se ver novamente no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e seguintes, 30 anos depois. Este homem que
durante 30 anos esteve no oculto, vai aparecer agora nos desertos da Judeia. Meus queridos irmãos, aqui eu faço um apontamento para a igreja. Há quantos anos você nasceu e há quantos anos você está no oculto? Será que você, estando no oculto, quereria ir para onde este homem vai pregar? Nos desertos da Judeia? Este homem, 30 anos depois, ele não foi para uma grande cidade. Ele não foi para um grande templo, como é o caso desta ADEF sede e os demais templos que não só da ADEF, mas de outros ministérios também, eles, muitos deles sérios, que estão plantados na terra a pregar também eles o Evangelho. Ele não foi para um templo onde a grande massa ela se encontrava. Ele não foi para um grande templo pregar para doutores. Ele não foi para um grande templo pregar diante do Sinédrio, onde estariam ali vários outros, o sumo sacerdote e vários outros sacerdotes com os muitos discípulos aos seus pés. Ele não foi para um lugar pregar para as multidões. Ele foi para um lugar pregar para o deserto da Judeia. E quando ele chega ali ao deserto da Judeia, o deserto não queria dizer que não tivesse pessoas, com certeza haveriam alguns povos espalhados, mas com distâncias muito maiores. Ele vai ali para o deserto da Judeia, com certeza para falar com Deus, para buscar a Deus. Sabem porquê, irmãos? Porque muitas das vezes, no meio da multidão, nós não conseguimos muitas vezes ouvir a voz de Deus. No meio da multidão existe muito zumbido de ouvido, ao qual nós não deixamos Deus falar, ao qual não conseguimos ouvir a próprio Deus. João Batista, com certeza, quando se dirigiu para o deserto da Judeia, ele vai ali para aquele lugar primeiramente para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Quem sabe você por algum momento já esteve no deserto. Quem sabe por algum momento você na sua vida procurou o deserto. Não para fugir, mas sim para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, para dizer: Senhor, fala comigo, Deus. Fala comigo, tu disseste que eu iria ser o precursor de Jesus, que eu iria anteceder ao Jesus, ao Cristo, àquele que viria para a redenção da humanidade. Fala comigo, Deus. Então, com certeza, primeiramente, João Batista, quando chega ali ao deserto, começa a procurar intimidade com Deus, começa a buscar mais do Senhor, começa a se entregar mais a Deus, começa a falar com Ele. E sabem, irmãos, na conversa com Deus existe sempre resposta. Na conversa com Deus existe sempre algo que vai acontecer. Quando você conversa com Deus, Deus vai sempre te dar a resposta que tu necessitas. O deserto é árido, é lugar de tribulação para muitos, é lugar de adversidade, é lugar no deserto onde muitos sentem medo, onde muitos se entregam. Quem não conhece a palavra de Deus, irmãos, sabe o que eu estou a falar. Quem conhece a palavra de Deus, sabe o que eu estou a falar. Que quando nós éramos do mundo, quando passávamos por um deserto, quando a solidão batia, a morte, ela rondava as nossas vidas. Quando a solidão ela batia, muitas das vezes, o vale da sombra da morte era o nosso escape, porque muitos se tentavam suicidar,
porque muitos se entregavam a demónios, porque muitos se entregavam à idolatria, porque muitos se entregavam à bebida, porque muitos se entregavam às drogas, porque muitos se entregavam à prostituição. E quando se entregam a esse tipo de idolatria, a morte ela ronda a cada um que busca esse tipo de deserto. Quando o deserto ele bate à nossa porta, ou através da dificuldade, ou através de uma situação amorosa, ou através de um casamento que não está perfeito, que não está como nós desejaríamos, então essa solidão, ela tenta nos levar para um deserto que nos tenta contaminar, que nos tenta destruir, que nos tenta matar, que nos tenta abater. Mas eu te digo uma coisa: deserto é lugar de aprendizagem, deserto é lugar para tu aprenderes, deserto é uma escola. Meus irmãos, deserto foi a nossa escola. Quem aqui, que está aqui dentro, não passou um dia pelo deserto? Quem um dia não passou pelo deserto? Quem um dia não passou pelo vale da sombra da morte? Quem um dia não viu um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, sabe-se lá, alguém tão chegado a você, que morreu, que pereceu, que está em dificuldade, que está no mundo, que está na idolatria, que está em dificuldade, que está pobre ou ficou pobre de repente, mas ou ficou rico, mas deixou os caminhos de Jesus, ou alguém que já conhece a Jesus, ou alguém que era filho de pastor, filha, ou alguém que era levita, ou alguém que era instrumentista, ou alguém que pregava, ou alguém que louvava e de repente se afastou e continuou no vale da sombra da morte. Mas sabe de uma coisa? Toda essa dificuldade é um deserto que serve de aprendizagem. É um deserto ao qual Deus muitas vezes Ele vai te levar para refinar aquilo que Ele quer para ti. É como se tu fosses uma azeitona e Ele vai te, azeitona da oliveira, e Ele vai te prensar, Ele vai te esmagar para que tu possas dar o melhor caldo, para que tu possas dar o melhor azeite, para que tu possas fazer o melhor não só para ti, mas possas fazer o melhor para aqueles que te rodeiam principalmente. Sabem porquê? Porque nós temos que pensar primeiramente nos outros antes de pensarmos em nós. João Batista, ele não pensou na sua comodidade, ele não pensou no seu conforto. Ele poderia estar a pregar numa casa onde as cadeiras também elas eram aconchoadas. Ele poderia pregar em um palácio, porque ele tinha conhecimento para isso. Porque sabem porquê? Apesar de ele se vestir como um homem completamente diferente à época, porque ele se vestia com roupa de pelos de camelo, com um cinto de couro à sua cintura. Apesar de ele comer uma comida estranha para o nosso conceito atual, comer gafanhotos com mel silvestre, ele era um homem que era dotado por Deus, ele não era dotado por homem. Você pode se vestir da forma que você quiser, que Deus te impulsionar a vestir, mas tu não és um homem qualquer, porque quando tu abres a tua boca, não és tu que falas, é o próprio Deus. Quando tu abres a tua boca, é Deus que coloca a sua palavra na tua mente, no teu coração, na tua alma, para que tu possas rasgar e falar aquilo que Deus quer, não o que tu queres. João Batista vai para o deserto. E agora uma coisa interessante é quando João Batista chega ali àquele lugar, ele vai pregar duas grandes mensagens em uma só frase. Em uma só frase ele prega duas grandes mensagens. Irmãos, eu confesso que pedi outro tipo de mensagem novamente a Deus. E quando eu olho para as mensagens, minha querida pregadora Gláucia Novaes, eu olho para a mensagem e tento discernir algo diferente. Diga assim: Deus, dá-me algo diferente nesta noite.
E Deus vai lá e dá-me outra vez um tipo de mensagem ao qual eu às vezes desejaria fugir. E o próprio Deus coloca na mente e no coração de João Batista. E as duas grandes mensagens que ele vai dar a este homem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, este homem começa, diz a própria Bíblia, que ele começa a pregar no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Até vos faço uma pergunta: este homem vai para o deserto, ele estava a pregar para quem? Estava a pregar para as multidões. Sabe porquê? Porque a Bíblia não fala, mas eu creio, pelos meus olhos espirituais, que os templos, os sinédrios, as ruas, as casas, elas começaram a ser despidas de gente. As pessoas começaram a transportar-se das cidades apenas para ir para o deserto, porque diziam que estava lá um louco que pregava como ninguém, que estava lá um louco que não tinha medo de pregar a palavra de Deus, que estava lá um maluco pelo Evangelho, que estava lá um maluco por Cristo, que estava lá um maluco que não se importava de morrer, que estava lá um maluco e um louco que queria pregar o arrependimento, que queria pregar o reino dos céus, que estava próximo. E as cidades, eles começaram a ficar com certeza vazias. Os próprios doutores da lei, irmãos, quando começaram a ouvir que aquele homem, ele pregava o arrependimento, que ele pregava o reino dos céus, diz a Bíblia que as multidões, elas começam a afluir ali ao deserto. E João começava a batizar ali naquele lugar, no Rio Jordão, à beira do Rio Jordão, ele e os seus muitos discípulos, porque João de início foi só, mas os discípulos começaram a chegar perto dele e começaram a ajudar ele naquela imensa obra, naquele imenso trabalho. E à beira do Rio Jordão começaram a batizar pelas águas. Os homens e as mulheres que se arrependiam, ele ia batizando com água, ele ia batizando aqueles homens e aquelas mulheres. Irmãos, até os doutores começaram a sair das suas sinagogas. Diz a Bíblia que os saduceus, os fariseus, eles começaram a correr ali àquele lugar, ao deserto, para ouvir a palavra que era pregada de Deus, porque João Batista não era tomado por voz de homem, não era tomado por conceito humano, ele não aprendia em livros normais, ele era tomado por Deus, e o livro era do céu, o livro era do céu. E quando ele estava ali a ser tomado por Deus, quando ele começava a pregar o Evangelho, quando ele começava a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, aqueles homens chegavam perto dele, talvez de fininho, ali perto dele, chegavam ao pé dele, a pensar que João Batista não os reconhecia. Olhava para a cara daqueles doutores, olhava para a cara daqueles saduceus, daqueles fariseus, que só faziam mal às pessoas, que só espoliavam o ser humano, que só faziam que aquele ser humano passasse fome, que não davam a verdadeira palavra de Deus, que não pregavam o verdadeiro Evangelho, e dizia para eles: arrependei-vos, raça de víboras! É chegado o reino dos céus. Ele não falava isto para o povo todo, como muitos falam. Ele não falava para mim ou para ti, que quer conhecer o Evangelho, que quer se entregar a Deus. Ele falava para aqueles que achavam que eram, mas não eram, que achavam que podiam, mas não podiam, que achavam que espoliavam o povo, mas não podiam. Ele falava para esse. Irmãos, quando João Batista dizia: arrependei-vos, raça de víboras, era para aqueles que se deixavam corromper pelo Império Romano. Era para aqueles que, em vez de abençoar o irmão, eles iam com o Império Romano e vendiam o sacerdócio. Se deixavam corromper pela iniquidade, vendiam o seu próprio irmão, se fosse preciso, à escravatura, em troca de favores, em troca de
de poções, quem sabe de alimento ou de outras coisas quaisquer, de prazeres carnais. A sociedade, tal qual como hoje, naquele tempo, ela estava corrompida. João Batista sabia, Deus sabia, Jesus sabia que era o momento chegado, era a hora, era o lugar, era o momento de aparecer. Então a sociedade, ela estava corrompida. Olhe lá para fora, irmão, e veja como está a sociedade neste momento. Veja como está o mundo. Não olhe para a nave da igreja, que aqui está uma beleza. O Espírito Santo, Ele está dentro da nossa casa, na casa de Deus. Ele está aqui dentro, porque Ele quer falar nesta noite. Olhe lá para fora, olhe para o mundo, olhe para países que estão lá fora e que estão à beira de uma guerra. Muitos países estão em guerra. Muitos países estão à beira de guerras. E eu vou-vos dizer uma coisa: até os crentes, até os servos de Deus não estão a reparar nisso. Quando essa guerra arrebentar, você pode pensar uma coisa, que ela não chega aqui. Ela chegará aqui sim. Mas essa guerra, quando chegar, o crente, o servo de Deus, ele está preparado, porque ele conhece a Jesus e conhece essencialmente a sua palavra. Você não é instruído por homem. Você é instruído pelo Espírito Santo. Você é instruído pelo Espírito Santo. Chegaram um dia ao pé de João Batista e fizeram uma pergunta a ele: és tu o Cristo? És tu o profeta Elias? És tu um profeta? Ele disse, todas as vezes disse que não, porque ele se humilhou diante da presença de Deus. Quando te perguntarem o que tu és, será que tu vais te colocar lá em cima, ou tu vais fazer como João Batista, que se entregou a Deus e disse que não era nada disso? Era, sabe o quê? Quem és tu, João Batista? Sabe o que ele respondeu? Eu sou a voz que clama no deserto. Meu irmão e minha irmã que está aqui na nave desta igreja, quando um dia te perguntarem quem tu és, tiveres a certeza que estás a fazer a obra de Deus, a pregar o Evangelho, que és um levita dedicado a Deus, que és um instrumentista dedicado a Deus, que és um pastor dedicado a Deus, que és um presbítero, um evangelista, um diácono, um auxiliar, um adorador, um intercessor, um missionário, uma missionária. Quando um dia te perguntarem a ti o que é que tu vais responder, eu espero que tu respondas assim: eu sou a voz que clama no deserto. Eu clamo no deserto, eu falo no deserto, eu ensino no deserto, eu curo através de Cristo no deserto. Não queira os grandes púlpitos. Não queira. Não queira, como foi falado aqui, os muitos seguidores. Realmente não queira. Não queira. João Batista não tinha um seguidor a não ser Deus. O único seguidor de João Batista em princípio era Deus. E quando Deus chama, irmãos, uma multidão, ela tem que seguir a João Batista. Tu podes ir para o deserto pregar, podem te entregar um dia uma igreja e que tu digas assim: esta igreja não vai ter ninguém, esta igreja está vazia. Mas eu te digo uma coisa: quando Deus é contigo, ninguém pode ser contra ti. Jesus um dia disse: filho de mulher, ninguém era maior que João Batista. Vocês conhecem o poder desta palavra? Filho de mulher. Não existe, nem nunca existirá homem maior que João Batista. É as palavras de Jesus, não é do pastor João Paulo. Até eu te digo uma coisa: se te mandarem para um campo, se te mandarem pregar o Evangelho na rua, se te mandarem louvar, que eu um dia quero ter esse prazer de louvar na rua, pregar na rua, lá no Brasil, que eu gostaria tanto de fazer isso, lá na rua, eu gostaria.
se mandarem fazer algo assim, que eu sei que alguns que estão aqui neste lugar já o fizeram por momentos, ou por instantes, ou por anos, ou pregar no bairro, ou pregar em sítios onde a droga ela subsiste ali abundantemente, mas te mandarem pregar ali ou numa casa que seja idólatra, ou pregar na casa do teu patrão, ou seja onde for, vai dizer para aquele homem, se te perguntarem quem és tu, diz: eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz que clama contra tudo e contra todos. Oh Espírito Santo de Deus, 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 Espírito Santo de Deus. Este homem, meus irmãos, levava ao arrependimento multidões, milhares, no meio da dor, acorreram ao deserto para ouvir falar de um novo reino, para se arrependerem, para ouvirem falar de um novo reino. Você teria coragem, irmão, se um dia ouvisse falar que alguém estava a pregar no deserto, você ir lá a esse lugar só para ouvir falar de Jesus? Havia pessoas que percorriam dias para ir ter com este homem, para se arrependerem. Quando eles iam, já iam arrependidos. O Espírito Santo já tinha tomado conta deles, já se tinham arrependido ali naquele lugar. Eles já se tinham arrependido. Eles iam só para que João cumprisse aquilo para o qual ele tinha sido designado. Quando eles se arrependiam, para se arrepender, para conhecer o reino de Deus, eles iam ali para aquele lugar para ser batizados. Então João com os seus discípulos começavam a mergulhar aqueles homens nas águas, e por momentos, quando mergulhava nas águas, aquele ser humano ele desaparecia. Ele desaparecia do mundo. Com certeza nas águas ele visitava o céu. E quando visitava o céu, ele era uma nova criatura. Quando ele visitava o céu, ele reaparecia das águas e dizia: eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, irmão. Quando tu desapareces para dar lugar a um novo eu, quando tu desapareces e nas águas eram mergulhadas toda a loucura, toda a idolatria, toda a maldade, toda a iniquidade, toda a angústia, todo o desespero, tudo aquilo que te afligia, tudo aquilo que te queria matar, tudo aquilo que te queria oprimir, quando nas águas tudo isso desaparecia, quando tu reaparecias, tu aparecias com um novo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Mas sabem, João Batista era o precursor de Jesus. Porque ele amava Jesus. Tu podes ser um precursor de Jesus. Tu deves ser um precursor de Jesus. João Batista anunciava a Jesus, e tu deves anunciar a Jesus. João Batista amava a Jesus, e tu deves amar a Jesus. João Batista anunciava aquele que seria o Salvador, aquele que seria o Redentor de todas as almas na terra, e tu deves fazer igual forma como João Batista ele fazia. Porque Deus, Ele dá o exemplo de João Batista, mas Ele não te quer morto, Ele não te quer parado, Ele quer que tu avances, Ele quer que tu andes, Ele quer que tu corras para anunciar o Evangelho a toda a criatura, até que o Messias Ele venha no segundo advento, a igreja seja arrebatada, Ele venha com a igreja de Cristo para buscar os seus santos. Ele requer muito mais de nós do que aquilo que estamos a dar. O que estamos a dar é pouco. Será sempre pouco. Pense nisto como uma forma de você se auto-impulsionar. Tudo o que fazemos é pouco, tudo o que fizermos é pouco, até à vinda de Cristo.
temos que fazer conforme nos foi ensinado pelo nosso irmão João Batista, anunciar o Evangelho a toda a criatura, anunciar o Evangelho a toda a criatura, meus queridos irmãos. Anunciar o Evangelho é anunciar uma nova vida, é anunciar um novo conceito, uma nova esperança, algo diferente para a vida dos que estão lá fora. Irmãos, e não existem multidões a morrer lá fora. Você está tão bem aqui dentro, mas existe uma multidão que precisa se ser resgatada para a casa do Senhor. Vamos fazer como João Batista e clamar pelo povo que está desesperado. Clamar pelo povo que precisa de ouvir a voz daquele que é o único Redentor de toda a alma, que já existiu, que existe e que existirá nesta terra. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. Levita Jamil, eu agradecia que colocasse aqui neste lugar para louvar ao Senhor.